Oi, estamos ao vivo, 8 horas da quarta-feira, 8 horas não, 20 horas, né? Oi, sejam muito bem-vindas, Flaviane, como é que você tá? Ueira, minha querida amiga, Michele, que saudade, minha doutora favorita, Larissa, sejam muito bem-vindas à nossa live da quarta-feira. Marta, I love you, Marta. Marta tá me devendo visitas. Gente, vamos lá, vamos começar a papear. A primeira coisa que eu quero pedir pra vocês é pra vocês curtirem. Por quê? Porque quando vocês começam a curtir, o Instagram começa a entregar a nossa live para as outras pessoas. O Instagram começa a perceber, olha, aí tem conteúdo bom, olha, aí vem coisa boa. Então curta muito, porque o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre habilidades profissionais. Como é que eu sei quais são as minhas principais habilidades? Como é que eu sei que eu posso usar as habilidades que eu tenho para prosperar na minha carreira? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já pararam para se perguntar? Todos nós temos habilidades, todos nós temos habilidades diferentes, cada um com o seu jeito, cada um na sua área, cada um com o que ama, cada um com o que sabe fazer muito bem feito, tem as suas habilidades. E quando você conhece de fato as suas habilidades profissionais, que você consegue colocar energia naquilo ali, o que acontece? Você explode, certo? Você explode. Olha, a Mari tá falando, queria muito ter participado do curso, mas teve imprevisto. A gente está em curso agora aqui, eu tô no Centro Liderar. Tava tendo um bate-papo ali com a Dia das Amigas, Carol Damião. Ela estava trazendo muitas coisas legais e também trouxe vários insights para trazer para nossa live. Mari, mas esteja aqui no próximo, a gente está esperando vocês, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa live para aquela amiga que diz assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço da minha vida profissional. Meu Deus, eu não consigo crescer profissionalmente, eu vejo todo mundo crescer, todo mundo ser promovido, todo mundo abrir empresa, todo mundo parece que está super bem nesse Instagram, menos eu. Sabe aquela amiga que está precisando dos empurrões? Essa é a hora da gente enviar para ela. Deixa eu colocar aqui o texto para a gente fixar, para quem estiver entrando aí logo depois, não ficar perdida na nossa conversa. Antes da gente começar de fato falar o nosso tema, eu quero o quê? Eu quero parabenizar a mulherada. Que essa semana, exclusivamente ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Mas o que acontece? Todos os dias é o Dia da Mulher. Todos os dias, porque nós somos diferenciadas, sim ou não? Nós não somos diferenciadas. Ontem eu estava lá na palestra para as mulheres na SEAD e eu estava contando para elas como foi que a gente chegou nesse momento que a gente está hoje. Vocês pararam para se perguntar como foi que eu cheguei nesse meu momento profissional de vida, onde eu trabalho fora, onde eu tenho filhos, onde eu tenho o meu marido para cuidar e eu tenho todos esses papéis que eu estou exercendo. Vocês pararam para se perguntar? Deixa eu contar rapidamente essa historinha para vocês. Lá na época medieval, o que acontecia? Nós mulheres, a gente não podia trabalhar. Nós mulheres tínhamos que fazer os nossos trabalhos domésticos. Quando a gente assiste filmes, a gente percebe isso, né? A gente fazia os trabalhos domésticos. Com o passar do tempo, estão me escutando? Tá todo mundo escutando direitinho? Aqui tá dando uma interferência pra mim. Então vamos lá. Então, com o passar do tempo e que começou a vir mais as mulheres quererem trabalhar fora, que começou a ter as fábricas, o que acontece? O pessoal falou assim, mulherada, vocês podem vir trabalhar aqui comigo, só que o que acontece? Você tem que cuidar das coisas aqui da fábrica. Então você fazia trabalhos domésticos dentro das fábricas, você ainda não podia ali ocupar cargos de liderança ou ocupar cargos de outro nível que não fosse trabalho doméstico. E o que aconteceu? Veio a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, as mulheres passaram a ser procuradas mais no mercado de trabalho. Junto com isso, a gente ganhou cargos, a gente ganhou salários. Mas o que aconteceu também? A gente continuou fazendo o nosso trabalho doméstico. Então, a gente começou a ter os nossos cargos, a gente começou a ter posições de liderança, a gente começou a ter posições de chefia. Mas, junto com isso, veio o quê? Veio o trabalho
o trabalho doméstico. O IBGE, ele tem uma pesquisa que ele diz que as mulheres, elas trabalham 21 horas por semana nos afazeres domésticos e os homens trabalham 10 horas por semana. Então, o que acontece? Você pegar aí 21 horas e dividir por 7 dias, vai dar mais ou menos 3 horas por dia. Então, o que acontece? Você trabalha 8 horas no seu trabalho e as outras 3 horas você está trabalhando na sua casa. Se você não trabalha todo dia na sua casa, você vai passar um final de semana arrumando as coisas e limpando. Brincadeiras à parte, o que acontece? A gente cresceu junto, a gente ocupou lugares, mas junto com isso veio todos os afazeres domésticos, a maternidade, cuidar da nossa casa. E assim, eu sinceramente eu fiz uma pergunta para a mulherada que estava no auditório, eu falei assim: vocês trocariam a vida de vocês, de mulher, mãe, dona de casa, para ser homem? Ou vocês não queriam essa vida? Elas, não, eu amo ser mulher, eu amo ser mãe, avó, cuidar da minha casa, ter meu trabalho. Então é isso, gente, a gente ama ser mulher. Então, como a gente ama ser mulher, não é para se olhar no espelho, sabe, com vitimização, com reclamação, dizendo assim: ai meu Deus, estou muito cansada, ai meu Deus, parece que nada prospera pra mim, ai meu Deus, eu tenho que cuidar de menino, casa, etc e tal. Não, por quê? Porque é só a gente sendo mulher, são os nossos papéis. E eu tenho certeza que você gosta muito do ser mulher. Então, feliz Dia Internacional da Mulher. Eu quis contar essa historinha para parabenizar vocês e pra gente começar a conversar hoje. O que eu trouxe pra gente debater hoje? É que a gente tá na live não, né? No aulão #4. Então a gente já tá com um mês fazendo live toda quarta-feira. Qual é o nosso intuito? É que chegue lá no dia 31 de dezembro de 2022, a gente olhe pra trás e a gente perceba o quanto eu aprendi. O que eu quero trazer para vocês aqui é um pouquinho do que eu estudo no dia a dia, um pouquinho que eu trago para dentro das minhas empresas e como todo santo dia eu alinho essa vida pessoal com essa vida profissional. E eu quero que em 31 de dezembro, o ano de vocês tenha super valido a pena, porque vocês pegaram o conhecimento e aplicaram. E o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês sobre como vocês podem se diferenciar, entendendo de fato as suas habilidades. Todas nós temos dons e talentos diferentes, todos nós temos comportamentos diferentes, todas nós temos visões de mundo diferentes. Então, onde a gente está, a gente pode fazer a diferença com o que a gente sabe. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero trazer para vocês a teoria do porco-espinho. Falei um pouco disso nos meus stories hoje. Que teoria é essa, Jássica? Essa teoria, ela veio de um psicólogo, me fugiu o nome agora, esse psicólogo para estudar de fato o comportamento das pessoas, e Jim Collins, que é um nome dentro do business, né, dos negócios, ele trouxe isso para dentro das empresas. E a teoria do porco-espinho, ela, comportamento em empresa, a gente consegue trazer para a performance profissional, para o desenvolvimento profissional. E o que é essa teoria do porco-espinho? O que acontecia lá na selva africana? Toda vez que via um leão querendo se alimentar e ele via o quê? Ele via ali um porco-espinho, né, no meio. Os porcos e espinhos, eles tinham uma forma de se proteger do leão, o rei da selva, que queria abocanhar eles. E o que os porcos-espinhos faziam? Eles se juntavam e para se defender, eles abriam os espinhos dele. Então, o que acontecia? Eles até se defendiam do leão, mas eles começavam a se espinhar. E aí eles perceberam que eles estavam muito mais se machucando do que machucando o próprio leão, porque o leão ia lá e pegava um, nem que seja um, e comia, e eles estavam se machucando porque eles se defendiam abrindo os espinhos deles. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, eles começaram a perceber que era muito melhor eles fugirem do leão se camuflando. E como é que eles se camuflavam? Eles pareciam uma bolinha bem bonitinha, deixavam os espinhozinhos tudo quietinho, e aí eles se camuflavam do leão de forma separada. Não, então eu vou aqui enganar esse leão, vou me camuflar ali naquele cantinho, vou me camuflar naquele outro cantinho, e ficavam enganando o leão. Então, o que aconteceu? O porco-espinho, ele percebeu que ele tinha uma habilidade, que era se camuflar.
E para ele sobreviver na selva africana, para ele sobreviver do leão, ele precisava ficar muito bom em se camuflar. Ou seja, ele focou na habilidade dele, ele focou na habilidade de se camuflar. E o que tem a ver a teoria do porco-espinho com isso, Jace? Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente está procurando aprender habilidades de outra pessoa ou porque outra pessoa está dando certo na coisa X ou na coisa Y. Mas a gente não para se perguntar no que de fato são as minhas habilidades, o que de fato eu sou muito boa, o que de fato é o meu talento. Então, a todo momento, nesses tempos de rede social, então, que é muito fácil a gente comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, o que acontece? A gente está olhando para o lado e está vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Então, quando a gente para e tira o foco da gente, quando a gente tira o foco interno da gente e coloca o foco no externo, a gente tira o protagonismo da nossa vida e a gente tira a autorresponsabilidade. Ou seja, eu não vou me desenvolver, eu não vou procurar saber no que é boa, ou eu não vou desenvolver minhas habilidades porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, porque mesmo que eu faça isso, não vai dar certo. Então, não é sobre isso. A teoria do porco-espinho é: foque em você. E qual é a minha proposta dessa noite para você? São 3 passos para você entender e saber no que você é muito boa. E para a gente passar por esses passos, a gente precisa trazer 3 questionamentos para essa noite. 3 questionamentos. E o primeiro questionamento é: o que eu era muito boa na minha infância, que eu passava horas e horas e horas a fio fazendo isso? O que eu era muito boa? Qual era a brincadeira que eu gostava muito? Eu lembro muito bem que eu, Jaciara, passava horas no giz, né? No quadro de giz, ensinando minhas primas, minhas bonecas. Botava ali minhas primas, minhas bonecas sentadas, ensinava elas, ia ensinar o que eu tinha aprendido, ia ensinar as vogais, o ABC. Jaciara, eu amo ensinar as tarefas dos meus filhos, completamente diferente do meu marido, que não tem paciência nenhuma. Por quê? Porque eu entendi que desde a infância, o que eu gostava de brincar era ensinar. Olha isso, era ensinar as pessoas a fazer algo ou a aprender algo. Então, se questione o que você gostava de fazer na sua infância, com o que você brincava, que você passava horas e horas e horas e horas a fio brincando. O segundo exemplo também muito legal sobre isso é da minha cunhada Lérida. Lérida, hoje ela é consultora de imagem, mas durante muito tempo ela teve loja de roupa. E a Leda fez moda, etc. E o que a Leda sempre fala? Que quando ela era criança, ela amava fazer as roupinhas das bonecas dela. Então ela costurava as roupinhas, então ela fazia modelo das roupinhas das bonecas. E ela passava horas e horas e horas fazendo aquilo. E o que ela brincava lá na infância, hoje virou o quê? Hoje virou um trabalho. Hoje virou um trabalho, e um trabalho muito bem remunerado. Então, o que vocês gostavam de fazer? Presta atenção nisso. Eu tenho um outro exemplo muito bacana sobre isso, que é a Yara, que é da Organizaê, da Casa Organizaê. Dentro do nosso processo de coach, eu fiz essa pergunta para ela, eu fiz esses passos com ela, e ela disse: Jace, eu passava horas organizando o ateliê da minha mãe, organizando os botões da minha mãe, organizando o zíper, o fechicão, então aquilo ali me acalmava. Então, o que ela percebeu? Que a organização era algo que ela, desde a infância, tinha essa aptidão, porque ela gostava de fazer aquilo de forma repetida, que aquilo acalmava ela. Então, parem para pensar de fato, olha, o que eu fazia muito na infância, que aquilo ali me deixa bem, aquilo ali me deixa confortável, eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de fazer isso, das brincadeiras, isso de certa forma virou uma habilidade na vida adulta. Combinado? Então é a primeira pergunta. Gente, eu quero que vocês peguem papel, que vocês escrevam isso. Eu quero que vocês tirem da cabeça, eu quero que vocês perguntem à mãe de vocês, o pai, os amigos, e que vocês escrevam, porque isso é de suma importância. Quando você consegue tirar da sua cabeça para fora, isso fica melhor, isso fica mais fácil, tá? A segunda pergunta que eu trouxe para vocês
prestem atenção o que as pessoas ao redor de vocês se aconselham com vocês. O que elas perguntam para vocês, o que elas perguntam sobre o quê. Isso também é uma sacada muito boa, porque o que acontece? Se desde a minha infância eu sempre fui muito boa com as pessoas, eu sempre escutei muitas pessoas, eu gostava ali de brincar com o médico, no meu consultório, psicológico, etc e tal. E o que acontecia? Hoje, as minhas amigas pedem conselho sobre casamento, porque eu tenho um casamento bacana, ou elas me pedem conselho de vida. A gente acabou de sair aqui da palestra com a Carol, e a Carol falou que o Guia das Amigas, né, o Instagram dela surgiu, por quê? Porque as amigas delas sempre perguntaram, sempre consultaram elas qual é a roupa que usava. Por quê? Porque ela sempre gostou de moda, ela sempre falou sobre isso, e aí as amigas delas perguntavam qual a roupa que elas usavam em determinada ocasião. Então ela percebeu ali que ela tinha essa aptidão, porque ela gostava de se vestir, gostava de moda, então ela tinha essa aptidão para ensinar as pessoas sobre isso. E de certa forma isso fez carreira nela, né? Hoje o Instagram dela, ela tem como linha editorial principal a moda. Então percebam, tragam isso para o papel. O que as pessoas perguntam a vocês? O que as pessoas tiram dúvidas com vocês? O que você recebe ligação? O que você recebe WhatsApp todo santo dia? Isso também fala o quê? Fala qual a linha as pessoas conseguem te olhar, qual a especificidade. Por exemplo, a Michelle, eu não sei se ela ainda está aqui na live, mas eu sei que a Michelle é professora, então eu sei que ela tem essa habilidade, porque ela é mestre, doutora, foi coordenadora, então o que ela gosta é ensinar. Ela tem a habilidade de ensinar. E eu tenho certeza também que o que acontece? Que as pessoas perguntam para ela sobre coisas do dia a dia. Se as pessoas estão te perguntando, Michelle, sobre como fazer meu projeto, sobre como fazer TCC, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas veem essa habilidade em você e elas percebem que você faz acima da média. E essa pergunta aqui é a que a gente vai responder. O que eu posso fazer que eu consigo ser a melhor naquilo? O que eu posso fazer que aquilo ali eu vou me diferenciar? E como é que você consegue enxergar isso? Quando as pessoas, como eu falei, quando as pessoas perguntam para você sobre isso, quando você passa horas e horas e horas lendo livros, assistindo filmes sobre isso, documentários. Vamos supor que você pega o exemplo da Michelle. Eu sei que a Michelle tem essa habilidade de ensinar. Eu sei que a Michelle pode sim ser acima da média nesse ramo do projeto científico, né, nessa caminhada dentro da universidade. Então, provavelmente a Michelle estuda muito sobre isso, provavelmente ela gosta de estudar sobre isso, ela gosta de conversar sobre isso. Então, primeiro você entendeu o que você tem aptidão desde a infância. E agora você entendeu que você gosta de estudar, que você gosta de ler sobre isso, que você consegue ali se diferenciar da média das outras pessoas. E a terceira coisa que você precisa entender é: você consegue ganhar dinheiro com isso? Como assim, Jace? Você consegue monetizar, você consegue vender um serviço, você consegue vender um produto, você consegue vender um projeto sobre essa aptidão da sua infância e algo que você consiga gostar de passar tempo lendo, estudando, colocando o teu tempo e tua energia? Porque se você conseguir responder essas três questões, o que, por quê e o como, você vai conseguir ter sucesso no seu projeto profissional. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Tá caindo fichas para vocês? Então vou pegar o exemplo da Lérida. Então a Lérida desde criança gostava de estudar moda. Desde criança a Lérida fazia as roupinhas lá das bonecas dela. O que aconteceu? Lérida percebeu que eu amo isso, eu consigo estudar muito sobre isso. Então Lérida fez curso de moda, Lérida fez curso de consultoria de imagem, Teresina, Fortaleza, São Paulo, começou a estudar sobre isso. E o que a Lérida entendeu? Que ela poderia cobrar sobre o serviço de consultora de imagem. Por quê? Porque ali estava algo que ela conseguia se diferenciar. Do mesmo jeito, pegando o meu gancho, né? Jaciara,
Jaciara entendeu que desde pequena tinha essa habilidade de ensino, gostava de ensinar para as bonecas, para as primas. E a Jaciara começou a sempre, as pessoas sempre perguntavam para a Jaciara coisas do tipo, como eu faço isso, como eu chego nisso, coisas muito relacionadas a estudo, coisas muito relacionadas à profissão. Então o que foi que eu fiz? Comecei a entender que eu poderia ser a melhor naquilo e eu poderia vender o serviço de mentoria, o serviço de coach, cursos e treinamentos na área de desenvolvimento profissional. E cá estamos. Então, a Yara, vamos pegar o case da Yara, que é um case que fica muito claro. Yara entendeu desde pequena que gostava de organizar lá a casa dela, a oficina da mãe dela. Yara entendeu que poderia ser a melhor nisso, começou a fazer curso. Yara fez curso em Fortaleza, fez curso em São Paulo. Então a Yara começou a se diferenciar do meio dela. E o que foi a primeira coisa que ela fez? Começou a vender os serviços de Organize. A segunda coisa que ela fez, começou a vender os produtos de Organize. E a terceira coisa, ela abriu agora o ponto físico dela. Entende? Então é um caminho, isso exige um processo, isso exige um tempo, isso exige o que? Autoconhecimento e investimento. Então o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero que vocês façam? Façam como dever de casa, tá? Um dever de casa para vocês. E quem fizer, posta nos stories e me marca para me ver, para me dar o feedback se tá fazendo direito e te dar um caminho que talvez você possa seguir. Então a primeira pergunta que você tem que responder é: quais eram as minhas aptidões na infância? O que eu gostava de fazer na infância, que eu brincava muito sobre aquilo. A segunda coisa que você tem que responder é: eu posso estudar sobre isso, eu posso ser a melhor nisso, as pessoas me perguntam, as pessoas me veem como referência nisso. E a terceira coisa é: eu posso vender um serviço, um produto ou um projeto sobre isso. Então você vai o quê? Você vai entender ali, você vai começar a entender a sua interseção e você vai entender a sua camuflagem, você vai entender aí como é que você se comporta como o porco-espinho e você vai ter certeza como é que você vai sobreviver e ter vida longa nessa selva branca, né? Tirando todos os leões. Já se eu sou seletista, trabalho dentro de uma empresa, então o que é que você tem que perceber? Poxa, dentro dessa empresa, eu estou num cargo, eu estou num lugar que eu tenho essa aptidão desde a minha infância, desde eu brincava sobre isso, eu estou estudando sobre isso, eu consigo crescer, eu consigo ser promovida nisso, percebe? Não, eu quero abrir uma empresa sobre isso, então, o que eu posso ter como essa empresa? Essa empresa pode vender o quê? Ou uma renda extra, eu tenho essa empresa e aqui eu vou ter uma renda extra. Então você começa a achar interseções. Mas o que eu quero lhe dizer? Quando você descobre de fato que você gosta, desde sempre, que você tem essa aptidão para o estudo, para o conhecimento sobre isso e você consegue vender isso de alguma forma, empacotado de alguma forma, aí, querida amiga, você vai prosperar. Você vai crescer como nunca, você não vai conseguir parar, porque as pessoas vão lhe ver todo o tempo como referência, porque o que a gente faz com paixão, o que a gente faz de forma muito bem feita, a gente sempre vai ter alguém que queira estar perto de nós, fazendo negócios, nos contratando, e a gente sempre vai crescer profissionalmente. Fez sentido para vocês tudo isso? Fez sentido? Porque se fazer sentido, pega o papel, pega a caneta e escreve, tá bom? E escreve. Você vai escrever, vai marcar nos stories e eu vou dar o meu feedback. Olha, isso faz sentido, olha, você pode fazer isso. Então me marca que eu quero ver muito qual é o caminho que vocês traçaram, como foi que vocês responderam esses passos, tá bom, gente? Beijão, muito, muito, muito obrigada. Vou voltar correndo pro curso que o pessoal tá lá e eu espero vocês aqui nos próximos cursos do Liderar. Beijo!